Olá, com esta formação gostaríamos de apresentar-vos aqui algumas aplicações a distintas escalas, nomeadamente à escala da herdade ou à escala da parcela. Utilizando para isso, como vimos em vídeos anteriores, o Sentinel-1 e o Sentinel-2, ou seja, os satélites, neste caso da Agência Espacial Europeia. Ora bom, vimos que com estes satélites podemos calcular diferentes tipos de índices, neste caso índices texturais e índices estruturais. E se pudermos ver isto, por exemplo, à escala de uma herdade, vamos imaginar que esta, no fundo, é uma herdade e que estamos a olhar, neste caso, para os índices texturais que estudamos anteriormente. Se reparar então aqui na legenda, vocês podem ver que desde os valores mais baixos, que normalmente são negativos e estão associados à água, que vocês podem ver que temos aqui pequenos espelhos de água dentro, no fundo, da herdade, a valores que vão desde a baixa clorofila até a muito alta clorofila, que nós podemos ver que pode variar para uma mesma data dentro da herdade e até com parcelas que estão não contíguas à herdade, que também pertencem à mesma organização. Ora, se repararmos, vocês veem que temos dentro de parcelas valores muito altos e valores mais baixos. Ou seja, há aqui uma variabilidade intrínseca à parcela, como se pode ver por dentro desta, de valores muito altos a valores muito baixos. E, portanto, vê-se nitidamente que há texturas totalmente diferentes em função da zona da herdade. Neste caso concreto, deste lado, estamos a falar de índices estruturais, em que os valores mais baixos são, neste caso, os cinzentos, os mais altos são, neste caso, os rosas, um pouco ao contrário do índice anterior, e mostrar-vos que realmente as zonas cinzentas são zonas que estruturalmente têm menos rugosidade. Ou seja, eu diria que são mais planas, mais lisas, menos vegetação, menos rugosidade, etc. À medida que começamos a subir a rugosidade do terreno, por exemplo, aumentar os matos, por exemplo, aumentar uma vegetação que é mais arbustiva, ou porventura temos, nomeadamente, culturas tipo a vinha, o olival, a floresta, etc., os valores começam a subir e começam a ser muito mais elevados. É lógico que também vai depender um pouco da época do ano, porque a umidade condiciona muitas vezes estes índices estruturais do satélite radar, mas conseguimos aperceber que realmente temos, no fundo, rugosidades diferentes. Muitas delas associadas a diferentes tipos de culturas, a diferentes tipos de ocupação do solo. Ora bem, aqui estamos a ver, no fundo, aplicações que eu posso perceber do ponto de vista da herdade, ou seja, a diversidade, a variabilidade que nós podemos encontrar do ponto de vista das atividades que são desenvolvidas dentro desta unidade geográfica, mas também podemos ter aplicações que podem funcionar ao nível da parcela. Ora bom, neste caso concreto, vocês estão a ver um índice textural em que a parcela apresenta valores mais altos nesta zona comparativamente a esta outra zona que estão aqui abaixo. Se estivermos a olhar para questões das infestantes, ora bem, se for então, porventura, antes da sementeira, podemos perceber rapidamente que aqui temos valores mais altos, neste caso, de clorofila, e pode ser indicar que temos valores de populações de infestantes aqui também mais altas. Sendo assim, talvez possamos definir um mapa de aplicação de herbicidas totalmente diferente desta zona para esta zona. Aqui, se calhar, maior concentração de herbicida do que aqui, que temos menos concentração de plantas. Portanto, neste sentido, inclusivamente também, podemos olhar para questões ligadas ao próprio solo, porque muitas vezes o solo condiciona o desenvolvimento das plantas. Ora, se realmente aqui temos o desenvolvimento mais rápido, primeiro, etc., já depois de uma sementeira, então pode acontecer que realmente aqui o solo seja diferente do que seja aqui. Ora, então, sendo assim, nessa situação, nós podemos ter que definir zonas de gestão diferentes. Se olharmos então para este mapa que estão aqui, definimos duas zonas de gestão. Uma zona mais clara e uma zona mais escura. E para além da zona de gestão, amostragens inteligentes em cada zona de gestão. Neste caso aqui, em vez de duas, podemos ter três zonas de gestão, se verificar ou compensar, e portanto com também amostragens diferenciadas, portanto, em função das zonas de gestão. Isto um pouco também para fazer a inspeção de culturas e definir mapas de aplicação diferenciado, neste caso dos fatores de produção. Ora bem, se olharmos para as questões dos índices de estrutura, é interessante que também conseguimos perceber que os satélites, neste caso o radar, permitem perceber diferenças ao nível da parcela. Nesta zona aqui, valores muito mais baixos de refletividade,
do que esta zona que está aqui. E, portanto, isto pode ter que ver realmente que aqui há um tipo de solo diferente, que nós vimos anteriormente ali numa zona mais verde, comparativamente a esta outra zona que aqui temos. E, portanto, neste caso concreto, também podemos definir não só as questões da umidade do solo, as questões, no fundo, das zonas de gestão, de duas zonas de gestão, outras zonas de gestão, e com isto podemos condicionar não só as inspeções e as amostragens que podemos fazer, mas também, nada mais, os mapas de distribuição diferenciada de fertilizantes, outro tipo de fatores que queiramos considerar. Sendo assim, eu diria que, para além destes aspectos que são interessantes, nós também podemos observar outro tipo de relações, que são as relações solo-água-planta. Portanto, se eu tenho parcelas que são tratadas do ponto de vista uniforme, que se aplica a mesma fertilizante, a mesma água, etc., e de repente tem comportamentos tão diferenciais como estes, é porque há aqui coisas estranhas que estão a acontecer. Ou é questões do solo, ou é questões de drenagem, ou é questões de doenças, pragas, questões ligadas talvez à nutrição, e portanto há que ser avaliado estas, no fundo, diferenças que nós encontramos no espaço e no tempo das nossas parcelas. Dou-vos outro exemplo, nomeadamente tem a ver com as máquinas de rega. Por exemplo, aqui nitidamente anomalias provocadas por máquinas de rega. Esta que está aqui, no fundo, com problemas nas torres interiores, a debitar menos água e, portanto, menos clorofila. Nesta parcela houve uma perca económica de 25.700 euros no ano 2020, relativamente ao ano 2019, e, portanto, se reparar esta outra parcela, noutra geografia, aqui já não é tanto as do meio, mas sim as do centro, que têm, no fundo, a debitar água de forma diferente, ou mais ou menos, e, portanto, está a provocar aqui uma relação solo-água-planta péssima, porque as plantas estão a desenvolver-se melhor aqui do que aqui no centro. E aqui esta outra parcela, que precisamente é o contrário, ou seja, são as torres exteriores, no fundo, do sistema de rega, ou por falta de pressão, ou por falta de água, etc., que não estão a regar tal e qual como estão a regar neste caso aqui, e, portanto, as plantas sofrem por falta de água, ou às vezes até pode ser excesso de água, dependendo do fator que está aqui a ser considerado. Ora bom, esperemos que com este tipo de explicação só possam perceber das aplicações possíveis que estes dois satélites podem nos trazer, quer ao nível da escala da herdade, quer ao nível da escala da parcela, para otimizar os nossos processos produtivos.